Olá, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e nós vamos falar sobre a língua inglesa. Nós estamos aqui falando do projeto Aula na Tela, tá? E hoje nós vamos trazer para vocês algumas informações e explicações sobre a língua estrangeira inglês. Você sabe que a língua estrangeira inglês ela é muito importante para o teu currículo. Você tem que saber inglês para ter um bom emprego, você sabia disso? Então vamos para cá e vamos aprender um pouquinho sobre o inglês hoje, ok? Vamos lá! Nós vamos estudar um assunto muito importante, que são os verbos. Nós temos em praticamente todas as formações de frases, os verbos estão presentes nela, com exceções de algumas interjeições, de algumas expressões que não vão aparecer verbos, mas na sua grande maioria de frases e expressões os verbos estão presentes. Então nós vamos falar sobre os verbos e os tempos verbais. O que é um verbo? Para que serve um verbo? Qual é a função de um verbo numa frase? O verbo é uma classe de palavras que nomeia, descreve um estado ou uma ação. Por exemplo, o verbo cantar, falar, sorrir, escrever, ouvir, aprender são exemplos de verbos na língua portuguesa. E nós temos na língua inglesa duas formas de identificarmos os verbos. Os verbos são classificados em verbos regulares, regular verbs, e verbos irregulares, irregular verbs. E qual é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular? Por que nós classificamos e diferenciamos um verbo de regular ou irregular? Só para você ficar sabendo, não há nenhuma regra específica para você identificar a irregularidade ou a regularidade. Na verdade, você tem que conhecer os verbos. Por isso, nós vamos colocar na descrição deste vídeo uma tabela de verbos regulares e irregulares para vocês estudarem, ok? Mas, como característica, o verbo regular, nós podemos dizer que é um verbo que ele não há mudança na sua forma escrita, do presente, do passado ou do particípio. Você conhece essas três formas de conjugação verbal? O presente, o passado e o particípio. Muitas pessoas têm dúvida sobre o particípio. O particípio é uma formação verbal onde os verbos vão ter a terminação ado, edo, ido e algumas variáveis. Por exemplo, o verbo falar, falado, ouvir, ouvido. O verbo escrever, você sabe? Escrito. O verbo abrir, aberto. Então são variações do particípio na língua portuguesa. Então, nessas três formas, na língua portuguesa e também na língua inglesa, nós vamos identificar uma característica do verbo regular. O verbo regular no presente, ele tem uma única forma. No passado e também no particípio, o verbo regular apenas vai ganhar ED. Depois nós vamos mostrar para vocês e, como eu disse, na tabela que vai haver a descrição, você vai identificar isso, ok? O verbo irregular, ele é chamado de irregular porque ele pode haver alteração ou não. Nós temos verbos irregulares de uma única forma, ou seja, no presente, no passado e no particípio, ele é escrito da mesma forma. Nós temos verbos irregulares que são escritos de duas formas, ou seja, no presente tem uma forma, o passado e o particípio a mesma forma. E o verbo irregular também pode ter três formas, uma forma para o presente, uma forma para o passado e uma forma para o particípio. Abrindo um parêntese aqui, você conhece o verbo to be? Nossa, é o medo de todo aluno. Toda vida a gente tem que estudar o verbo to be, não é? Então, o verbo to be, ele é um verbo irregular. Sabia que ele é estudado separadamente? Porque ele tem algumas características particulares. Você sabia que o verbo to be tem 7 formas?
Depois eu vou te mostrar isso. Vamos lá. Os verbos irregulares são os que não são conjugados da mesma forma como nós falamos. Eles podem ter uma forma, duas formas, três formas e o verbo to be que tem 7 formas. Então vamos lá, turma. Nós vamos identificar no próximo slide algumas formas verbais com alguns exemplos para vocês. Olha que bacana! Nós colocamos para você um pequeno diálogo, tá? Para você identificar os verbos. Eu vou fazer uma leitura desse texto e você vai identificar e escrever no seu caderno quais são os verbos e se ele é regular ou irregular, ok? Depois nós vamos corrigir. Vamos lá, escutem. I need to use the computer. Hold on, let me see if anyone wrote on my Facebook wall. Nope. Now, let me see if anyone replied to on Twitter. Nope. Now, let me see if anyone started following in my tube. Nope. Done. Let me check Facebook again. Someone told you something in the last 30 seconds. Nope. Now, let me check Twitter again. Now, Tom. Our sister has gone infinitely loopy. No, now Facebook, now Twitter, now Tom. Now Facebook, now Twitter, now Tom. E assim por diante. Então, identifique nesse texto quais são os verbos e se ele é regular ou irregular, ok? Vamos corrigir. Nós temos aqui, nesse primeiro trecho aqui do diálogo, nós temos o verbo need e o verbo use. Antes de eu falar desses dois verbos, eu lembrei de um detalhe. Você sabe que a primeira forma de um verbo é chamado de infinitivo. Por que um verbo ele é chamado de infinitivo? É a sua formação original. Em português, nós identificamos o infinitivo pelas terminações AR, ER, IR, OR. Por exemplo, cantar, vender, sorrir, compor. São exemplos de verbos no infinitivo em português. Como você identifica o infinitivo de um verbo em inglês? Através da partícula to. Se tem o to, ou seja, TO, antes de um verbo, isso me diz que esse verbo está no infinitivo. Por exemplo, o verbo need, que é o verbo precisar. No infinitivo, to need, precisar. O verbo use, to use, é o verbo usar. Esses dois verbos são verbos regulares e você vai achá-los lá na tabelazinha que vai estar na descrição deste vídeo. Nós temos aqui o verbo hold, que é o verbo segurar, sustentar. Na verdade aqui, hold on, espera aí, é uma expressão, tá? Nós temos aqui o verbo see, que é o verbo ver. Nós temos aqui o verbo wrote, que é o passado do verbo write, escrever. Nós temos aqui, mais uma vez, o verbo see, que é o verbo ver. O verbo reply, que é o verbo repetir ou ver novamente, tá? Nós temos aqui o verbo started, que é o verbo começar, iniciar. Ele está no passado. Eu vou já falar sobre isso. O verbo follow, que é o verbo procurar. O verbo check, que é o verbo checar, tá? Nós temos aqui também o verbo gone, que é o particípio do verbo go, que é o verbo ir. Então são exemplos de verbos regulares e irregulares.
Nós temos aqui as formas dos tempos verbais em inglês. Na língua inglesa, podem ser divididos nessas 4 formas. Os tempos simples, simple tenses. Nós temos o presente simples, present simple ou simple present, o passado simples, o futuro simples, que são os primeiros tempos que normalmente nós estudamos. Nós temos os tempos contínuos ou progressivos. Os tempos contínuos ou progressivos em português é chamado de gerúndio. Você lembra o que é o gerúndio? Gerúndio é quando o verbo em português vai receber as terminações ando, endo, indo, ondo. Por exemplo, cantando, falando, sorrindo, compondo, escrevendo. São exemplos de verbos no gerúndio em português. Em inglês, essa forma verbal é chamada de contínuo ou progressivo. O que identifica o tempo contínuo ou progressivo é a terminação ing. Nós temos também os tempos perfeitos, os perfect tenses, presente perfeito, passado perfeito, presente perfeito contínuos, passado perfeito contínuos, tá? Então, essas são as formas dos verbos em inglês, dos verbos regulares e irregulares. Eles vão ter a conjugação nesses 4 tempos verbais, ok? Nós vamos falar também sobre pronomes, uma das classes gramaticais muito importantes para o conhecimento de você, aluno, principalmente na formação de uma frase. Você sabe para que serve um pronome? Um pronome ele é utilizado para substituir um nome. Por exemplo, na frase João está em casa. A próxima frase, João está sozinho. Então nós temos 2 orações. O sujeito da oração, João. Se eu for escrever um texto e colocar sempre a palavra João, vai ficar muito repetitivo, não é? Então, para isso, nós poderemos substituir a palavra João pelo pronome ele. Então, para isso que serve um pronome, para substituir um nome. João está em casa, vírgula, ele está sozinho. Da mesma forma vai acontecer, na língua inglesa, tá? Você vai substituir um pronome substituindo o nome, tá certo? Então, vamos ver aqui quais são os tipos de pronomes que nós temos. Nós temos os pronomes pessoais, que vocês conhecem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são divididos em pronomes do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. E nós vamos já falar sobre eles. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, esse, essa. Os pronomes possessivos, meu, teu, tua, nosso. Os pronomes reflexivos, que são aqueles que referem-se a você mesmo, a nós mesmos. Então, são exemplos dos tipos de pronomes que nós vamos ver. Aqui, nós temos uma tabela mostrando os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Pessoal, é o seguinte. Os pronomes, como nós falamos, eles vão substituir os nomes, ok? Nós temos aqui, nessa primeira parte, os pronomes pessoais do caso reto, que tem função de sujeito, subject pronouns. Ou seja, o sujeito, normalmente, vem no início ou no meio da frase. Esses pronomes aqui, esse grupo de pronomes, ele virá na frase no início ou no meio. Os pronomes do caso oblíquo tem função de objeto, object pronoun. Eles vão vir no final da frase. Eles vão substituir esses camaradas aqui por esses aqui lá no final da frase. Simplesmente isso. Essa é a função principal deles. Então nós temos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Primeira pessoa do singular, I, eu. Segunda pessoa do singular, you. Observe que o you pode ser segunda pessoa do singular e também a segunda pessoa do plural.
A terceira pessoa do singular, ela é dividida em 3 partes. He, ele, she, ela, it, ele ou ela para objetos e animais. We, nós, you, vós ou vocês, como falamos, é da mesma forma do singular, a escrita, they, eles ou elas. Como nós podemos identificar se o you está no singular ou se está no plural? Pelo substantivo ou a palavra que vai vir depois dele, tá? Por exemplo, you are my friend. Você é meu amigo. Está no singular. You are my friends. Vocês são meus amigos. Então, a palavra friends, que foi do singular para o plural, me disse que esse you saiu do singular para o plural, ok? Nós temos aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os pronomes objetos, me, you, him, her, it, us, you, them. Como nós falamos, esses pronomes aqui, em inglês, vão substituir esses aqui lá no final da frase. Então vamos dar um exemplo que diferencia a posição na frase de um pronome sujeito de um pronome objeto, tá? Quando você diz venha comigo, come with me, você utilizou o pronome objeto no final da frase, come with me, venha comigo. Se você colocar o pronome I, come with I, venha com eu, tá certo essa frase? Então, entendeu, turma? Por que nós utilizamos os pronomes objetos para substituir o pronome sujeito no final da frase? Eu vou mostrar para vocês agora alguns outros exemplos de frases em inglês. Vamos lá. Exemplos com pronomes pessoais. She is Brazilian. Ela é brasileira. Pronome she, ela. My jacket is new. My é um pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas. Minha jaqueta é nova. This is your pencil. Essa é, ou esse é, o seu lápis. Nós temos aqui o this, que é um pronome demonstrativo para perto. Esse, essa, este, esta, isso, isto. Vou repetir. O pronome this, se eu voltar aqui, turma, o pronome this significa esse, essa, este, esta, isso, isto. É um pronome demonstrativo para perto. O pronome your, seu ou sua, é um pronome possessivo. Nós temos aqui a frase These cars are mine. Esses carros são meus. O pronome these é o plural de this. Então, this no singular, these no plural. Estes, estas, esses, estas. O pronome mine é um pronome possessivo. O pronome my é um pronome possessivo adjetivo. Nós vamos colocar essa tabelazinha também para diferenciar para você. Pronomes possessivos são divididos em pronomes possessivos adjetivos, pronomes possessivos possessivos. E também a diferença é a posição na frase. Os pronomes possessivos adjetivos virão no início ou no meio da frase. Pronomes possessivos possessivos no final. Então, mine é a mesma coisa de my. Meu, minha, meus, minhas. A única diferença será a posição na frase. Nós temos aqui I will do my homework. Eu farei o meu exercício. Myself. Por mim mesmo. Aqui nós temos I, o pronome pessoal, sujeito, eu. E o pronome reflexivo, myself, que está referindo-se a você mesmo, é um pronome reflexivo. Mais exemplos. O pronome that na frase That is
my house. Aquela é minha casa. O pronome that também é um pronome demonstrativo para longe no singular. That significa aquele, aquela, aquilo. Também pode ser esse ou essa. Those é o plural de that. Those are German cars. Aqueles são carros alemães. Então, those, aqueles ou aquelas. Detalhe, observaram que na formação da frase, o adjetivo em inglês ou a palavra que indica uma qualidade vem antes do substantivo. Por isso que muitas vezes a tradução é invertida, porque o adjetivo ou a palavra que identifica uma qualidade tem uma função de adjetivo, vai vir antes do substantivo. Vejam, those are German cars. Aqueles são carros alemães. Somebody, someone são exemplos de pronomes indefinidos. Alguém, tá? Ou alguma pessoa, tá? Something, alguma coisa, também é um exemplo de pronome indefinido. Então é isso, pessoal. Estudem os verbos regulares e os verbos regulares. Conheçam os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Estudem porque eles serão fundamentais na formação das frases, ok? Até a próxima aula. Valeu!